Vamos falar agora sobre a libertação de prisioneiros políticos em Cuba. Tá? Parece que rolou um acordo entre Estados Unidos e Cuba, intermediado pelo Vaticano, para libertar alguns dos prisioneiros dos protestos de 2021. Você lembra dos protestos de 2021, que o pessoal queria liberdade, queria o fim do Dias-Canel e coisa e tal? Pois é, em troca disso, o governo Biden tirou Cuba da lista de países que patrocinam o terrorismo. Um acordo terrível. Por quê? Porque o número de prisioneiros políticos que foi libertado é pequeno, a maior parte dos prisioneiros políticos continua presa lá em Cuba, ou seja, não resolveu problema nenhum, e agora Cuba vai ter direito a algumas linhas de financiamento e auxílios que não tinha antes. Uma decisão terrível do apagar das luzes do governo Biden, quase tão ruim quanto o acordo entre Hamas e Israel. Eu estou vendo algumas pessoas da direita comemorando o acordo de Hamas com Israel, não porque foi um acordo muito bom, olha só, o Trump conseguiu um acordo, não sei o que lá. Gente, o acordo é terrível para Israel, dá todas as vantagens para o Hamas. Se você quiser entender esse acordo de Israel com Hamas, vê os meus vídeos lá no meu canal Mundo e Revolução, em que eu falo sobre isso. O acordo é terrível e foi forçado pelo Biden. Foi forçado pelo Biden justamente porque ele quer apaziguar o pessoal da extrema esquerda lá no Partido Democrata no final do mandato dele. Mas não tem nada de positivo nesse acordo. Retorna apenas 33 reféns, dos quais 23 estão vivos, ou seja, vai retornar corpo de refém em troca da libertação de uma enorme quantidade de prisioneiros terroristas por Israel. Esse aqui, outro acordo terrível que o Biden está assinando também às vésperas de sair da Casa Branca, outra coisa para favorecer a esquerda mundial de forma absurda. Essa notícia foi sugerida por Desce Profanado Sobe Abençoado, Milei Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Cuba anunciou a libertação de 553 prisioneiros políticos, né? É lógico que o Vaticano, que hoje em dia é governado pelo Papa comunista, né, não ia dizer que são prisioneiros políticos. Era o pessoal que estava protestando contra o regime do Dias-Canel lá em 2021. Lembra? A gente cobriu essas manifestações. O regime quase caiu naquele momento. Está perto de cair, tá? Não tem como melhorar Cuba. Cuba está cada vez mais chegando naquele limite dos países comunistas, né? O que a gente fala para vocês, né? A União Soviética levou aí uns 70 anos, entre 1920, quando implantou o comunismo, até 1990, quando caiu completamente, caiu de podre, a economia da União Soviética não tinha como salvar, né? Cuba está indo pelo mesmo caminho, está fazendo agora uns 70, faz em 2030, fazem 70 anos da implantação do comunismo em Cuba. Então, aparentemente, esse é o prazo de validade mesmo, né? Então, Cuba está caindo pelas tabelas também, a economia totalmente inviável, todo mundo pobre, quem pode foge. O pessoal não tem percebido isso, né? Sempre teve gente fugindo de Cuba em direção aos Estados Unidos, sempre teve isso. Mas nos últimos anos, nunca teve tanto quanto nos últimos anos. Por quê? Porque a economia está indo para o buraco completamente lá, né? E a tendência é piorar, porque como eu falo para vocês, no momento que você tem uma ditadura, que as pessoas não conseguem derrubar o ditador, a alternativa que elas têm é fugir do país, né? O que vai acontecer com o Brasil também, aliás, já está acontecendo com o Brasil também, na ditadura do Moraes Lula, né? A menos que a gente consiga reverter essa ditadura muito rapidamente, eu prevejo um futuro em que vamos ter uma enorme diáspora brasileira aí, de gente fugindo dessa ditadura, porque se não tem alternativa, se tudo que você falar vai ser proibido, vai ser censurado e coisa e tal, a alternativa que você tem é vazar daqui e trabalhar nos Estados Unidos, e fazer qualquer coisa nos Estados Unidos, né? Enfim, aqui, ó, Cuba anuncia a libertação de 553 prisioneiros políticos. Muito importante corrigir essa manchete da Jornal do Vaticano aqui, né? Em uma liberação gradual mais ampla, num contexto de mediação com a Igreja Católica que vem ocorrendo há anos, anunciou nessa terça-feira, dia 14, alguns dias atrás, o Ministério das Relações Exteriores de Cuba anunciou a libertação de 553 pessoas condenadas por vários crimes. Não, foram pessoas condenadas pelos protestos ali. Inclusive o líder, né, José Odier Ferrer, que é um líder opositor da ditadura, vai ser liberado. Isso foi uma exigência dos Estados Unidos, né? De novo, isso resolve alguma coisa? Melhora a situação, é lógico, para essas pessoas. Não é bom estar preso em lugar nenhum do mundo, ainda mais em Cuba, um país pobre, que imagina como é que é a situação da cadeia em Cuba, né? Se as lojas, os comércios, os hotéis em Cuba já é tudo uma pobreza enorme, imagina a cadeia lá como é que é, né?
Existem denúncias que Ferrer sofreu torturas físicas e psíquicas. A libertação chega depois de um pacto com o governo americano que elimina o país da lista de países que promovem terrorismo, né? Aqui, ó, por que o Biden tirou Cuba da lista americana de países que patrocinam o terrorismo? Foi esse acordo que houve com a Igreja Católica, né? Quem mais faria esse tipo de acordo? Vale lembrar que Cuba estava na lista de países que patrocinam o terrorismo desde 83. Aqui, de 82 a 2015, Cuba estava nessa lista porque abrigava membros de grupos considerados terroristas pelos Estados Unidos, como o ETA da Espanha e as Farc colombianas. Em 2015, Cuba foi retirada da lista pelo governo Barack Obama. O Obamão, o maior pateta que destruiu um monte de coisa, mas que por algum motivo as esquerdas gostam do cara ainda, foi lá e tirou Cuba da lista de países que patrocinam o terrorismo, né? Só que o Trump, poucos dias antes do final da sua primeira presidência, voltou a incluir o país caribenho na lista. Ele argumentou que Cuba tinha se recusado a extraditar membros do Exército de Libertação Nacional da Colômbia, que era aliado do regime venezuelano de Nicolás Maduro. Pergunta, esses terroristas foram extraditados? Não, não foram. Então Cuba continua sim patrocinando o terrorismo. Um absurdo o fato do Biden ter tirado da lista, aqui, ó. Inclusive porque ele diz aqui que Cuba não prestou qualquer apoio ao terrorismo internacional nos últimos 6 meses. Como assim? Os caras continuam a extradição, eles continuam negando a extradição dos terroristas, dos grupos terroristas lá da Colômbia, né? E no final das contas deu garantias de que não apoiará mais atos de terrorismo internacional no futuro. Biden, para com isso. Que tipo de garantia que um ditador pode dar, meu amigo? O ditador não dá garantia de nada, porque ditador não tem garantia, não tem como dar garantia. O que tem de garantia é processo democrático, é quando você tem democracias de verdade. Elas podem dar garantia. Ditador não garante nada. Mudou a onda, o ditador muda. Se o ditador cair, acabou a garantia. Então não tem lógica nenhuma esse negócio do Biden ter tirado Cuba desse país, dessa lista de países terroristas, né? Um absurdo completo. Uma decisão totalmente enviesada que claramente o Biden está fazendo para agradar os amiguinhos da extrema esquerda lá nos Estados Unidos. Isso te dá uma dica de qual que vai ser a estratégia do Partido Democrata daqui para frente. Vão abraçar a extrema esquerda. Só sobrou a extrema esquerda no Partido Democrata. Eu acho que é uma estratégia suicida, porque, de novo, esse pessoal da extrema esquerda acha que tem uma quantidade enorme de pessoas que concordam com eles, quando na verdade a bolha deles é desse tamaninho. É uma bolha pequenininha da extrema esquerda, né? E parece que o Biden está indo nesse caminho mesmo. Ou então quis criar um constrangimento para o Trump. Com os dois casos, tá? Tanto no caso lá de Israel e o Hamas, quanto no caso de Cuba, desse acordo com Cuba aqui, que é terrível, né? Cuba agora, que estava num processo de resolução rápida da ditadura, vai ter algum respiro econômico, pode ser que melhore alguma coisa, o que só vai postergar ainda mais o fim desse regime patético do comunismo cubano, né? Então, um absurdo essa decisão do Biden. Espero que o Trump reveja ela o mais rápido possível. É fácil de rever, é só pedir a extradição do pessoal do Exército de Libertação Nacional que está lá em Cuba, né? E eles não vão extraditar, porque eles não podem, é amigo deles, né? Amigo do Lula, é amigo do Maduro, é amigo do Ortega, é amigo de Cuba, virou o eixo do mal. É o eixo do mal que vai ser a saída para onde o Brasil vai acabar indo agora que vai brigar com os Estados Unidos, né? Então, uma notícia terrível essa daqui. É lógico, a notícia é boa pela libertação das 530 pessoas, isso é uma coisa positiva. Mas isso, das 550 pessoas, né? Isso é uma coisa positiva, sem dúvida, mas está muito longe de resolver o problema da ditadura cubana, né? Mais uma patacada do Biden antes de ir embora.